Livro dos Médiuns, capítulo 3º, Método. O desejo mais natural e louvável de todos os adeptos e que nunca será demais encorajar é o de fazer prosélitos. É visando facilitar a tarefa deles que nos propomos examinar aqui a caminhada mais segura, conforme a nossa opinião, para alcançar esse objetivo, a fim de lhes pouparmos esforços inúteis. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Portanto, quem queira conhecê-lo seriamente deve, como primeira condição, comprometer-se a um estudo sério e convencer-se de que, não mais do que qualquer outra ciência, não podemos aprender Espiritismo brincando. Também já dissemos que o Espiritismo toca em todas as questões que interessam à humanidade. O seu escopo é imenso e é principalmente nessas consequências que ele deve ser encarado. Sem dúvida, a crença nos espíritos forma a sua base, mas essa crença não é o suficiente para se fazer um espírita esclarecido. Assim como a crença em Deus não basta para se fazer um teólogo. Vejamos então de que maneira convém proceder a esse ensinamento para se conduzir com mais segurança à convicção. Que os adeptos não se espantem com esta palavra ensinamento. Não existe tão somente o ensinamento dado do púlpito ou da tribuna. Há também o da simples conversação. Todo aquele que procura persuadir o outro, seja por meio de explicações, seja por meio de experiências, já está dando um ensinamento. O que desejamos é que o seu esforço produza frutos e é por isso que acreditamos que devemos dar alguns conselhos que beneficiarão igualmente aqueles que queiram instruir-se por si mesmos. Eles encontrarão aí o meio de chegar mais seguramente e mais prontamente à meta. Acredita-se geralmente que para convencer basta apresentar os factos. Realmente esse parece ser o caminho mais lógico e, entretanto, a experiência mostra que esse nem sempre é o melhor, porque frequentemente se vê pessoas que os factos mais evidentes não as convencem de maneira nenhuma. A que se deve isso? É o que vamos tentar demonstrar. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. Não é o ponto de partida, e exatamente aqui está o erro no qual caímos e que muitas vezes nos leva a fracassar com relação a certas pessoas. Já que os espíritos não são outra coisa senão as almas dos homens, o verdadeiro ponto de partida é então a existência da alma. Ora, como um materialista poderia admitir que há seres viventes fora do mundo material se ele acredita que ele mesmo não é mais do que matéria? Como ele poderia crer nos espíritos fora dele se não acredita ter um dentro de si? Seria em vão acumularmos diante dos seus olhos as provas mais palpáveis, pois ele contestaria todas, porque não admite o princípio. Todo o ensino metódico deve proceder do conhecimento para o desconhecido, do conhecido para o desconhecido. Para o materialista, o conhecido é a matéria. Pois então, comecem pela matéria e, antes de tudo, tentem fazê-la observá-la, de convencê-lo de que há nele alguma coisa que vai além das leis da matéria. Numa palavra, antes de torná-lo espírita, cuidem de torná-lo espiritualista. Mas para isso existe toda uma outra ordem de factos, um ensinamento todo especial pelo qual é preciso proceder por outros meios. Falar-lhe dos espíritos, antes que ele esteja convencido de ter uma alma, é começar por onde se deve terminar, porque ele não poderia admitir a conclusão sem admitir as premissas. Assim, antes de tentarmos convencer um incrédulo, mesmo através dos factos, convém certificarmos da sua opinião referente à alma, isto é, se ele crê na existência da alma, na sua sobrevivência ao corpo e na sua individualidade após a morte. Se a resposta dele for negativa, seria perda de tempo falar dos espíritos. Eis aqui a regra. Nós não dizemos que ela não tenha exceções, mas então, provavelmente, haverá outra causa que torna o materialista menos intransigente. Entre os materialistas é preciso distinguir duas classes. Na primeira, nós colocamos os que são assim por sistema. Nesses, não há qualquer dúvida, há a negação absoluta, raciocinada do modo deles. Aos seus olhos, o homem é apenas uma máquina que funciona enquanto está bem ajustada, mas que se quebra e da qual, após a morte, só resta a carcaça. O número destes materialistas, felizmente, é muito pequeno e em nenhum lugar constitui uma escola altamente reconhecida. Não precisamos insistir sobre os deploráveis efeitos para a ordem social que resultariam da popularização de uma doutrina como essa.
Já nos entendemos bastante sobre esse assunto no Livro dos Espíritos, questão 147, item 3º da conclusão. Quando dissemos que a dúvida dos incrédulos acaba na presença de uma explicação racional, de alguma forma devemos fazer exceção dos materialistas, aqueles que negam qualquer força e qualquer princípio inteligente fora da matéria. A maioria persiste na própria opinião por orgulho, querendo que o seu amor próprio fique prejudicado a persistir nisso, e persistem avessos a todas as provas contrárias, porque não querem dar o braço a torcer. Com essas pessoas não há nada a fazer. Não se deve deixar ser iludido pelo falso semblante da sinceridade daqueles que dizem: mostre-me e eu acreditarei. Há alguns deles que são mais francos e dizem abertamente: mesmo que eu visse, não acreditaria. A segunda classe de materialistas, e de longe a mais numerosa, pois o verdadeiro materialismo é um sentimento antinatural, inclui aqueles que são assim por indiferença e, podemos dizer, por falta de coisa melhor. Eles não são assim por vontade própria, e o que mais pedem é para acreditar, pois a incerteza é um tormento para eles. Neles há uma vaga aspiração ao futuro, mas esse futuro foi-lhes apresentado sob as cores que a razão deles não pode aceitar. Daí a dúvida e, como consequência da dúvida, a descrença. Portanto, a incredulidade deles não é sistemática. Assim sendo, apresentem-lhes alguma coisa racional e eles a aceitarão ansiosamente. Esses, portanto, podem compreender-nos, pois estão tão perto de nós quanto provavelmente nem eles imaginam. Com o primeiro tipo de materialistas não falem nem de revelação, nem de anjos, nem do paraíso. Eles não os compreenderiam, mas colocando-se no terreno deles, provam-lhes primeiramente que as leis da fisiologia são impotentes para explicar tudo. O resto virá em seguida. Tudo ocorre diferente quando a incredulidade não é pré-concebida, porque então a crença não é absolutamente nula. Há uma semente latente sufocada pelas ervas daninhas, mas que o impulso pode reanimar. É um cego a quem se restitui a visão e que se alegra por tornar a ver a luz. É um náufrago a quem se lança uma tábua de salvação. Ao lado dos materialistas propriamente ditos, há uma terceira classe de incrédulos que, embora espiritualistas, pelo menos de nome, não são menos intransigentes, são os incrédulos de má vontade. Estes ficariam zangados se passassem a acreditar, pois isso perturbaria a sua tranquilidade nos prazeres materiais. Eles temem ver a condenação das suas ambições, do seu egoísmo e das vaidades humanas com que se deliciam e fecham os olhos para não ver e tapam os ouvidos para não ouvir. Só podemos ter pena deles. Falaremos apenas para registro de uma quarta categoria que chamaremos os incrédulos interesseiros ou de má fé. Esses indivíduos sabem muito bem o que devem pensar do espiritismo, mas ostensivamente o condenam por motivos de interesse pessoal. Não há o que dizer deles, como também não há o que fazer com eles. Se o materialista puro se engana, pelo menos ele tem a desculpa da boa fé e podemos resgatá-lo demonstrando-lhe o próprio erro. Nestes outros existe um preconceito contra o qual todos os argumentos fracassam. O tempo encarregar-se-á de lhe abrir os olhos e de lhe mostrar, talvez às próprias custas, onde estavam os seus verdadeiros interesses, pois não podendo impedir a verdade de se expandir, eles serão arrastados pela torrente e como eles os interesses que julgavam salvaguardar. Além dessas diversas categorias de opositores, há uma infinidade de nuances entre as quais podemos incluir os incrédulos por pusilanimidade. A coragem deles virá quando virem que os outros não se queimam. Os incrédulos por escrúpulos religiosos. Um estudo esclarecido lhes ensinará que o espiritismo se apoia sobre as bases fundamentais da religião, que respeita todas as crenças e que um dos seus efeitos é semear sentimentos religiosos naqueles que não os possuem e os fortalecem naqueles que estejam vacilantes. Depois vêm os incrédulos por orgulho, por espírito de contradição, por negligência, por leviandade, etc. Não podemos omitir uma categoria a que chamaremos os incrédulos por decepções. Ela é constituída por pessoas que passaram de uma confiança exagerada à descrença porque provaram alguns desenganos. Então, desanimados, eles abandonaram tudo e tudo rejeitaram. Estão na situação daquele que negaria a boa fé por ter sido enganado. É também o resultado de um estudo incompleto do espiritismo e da falta de experiência. Aquele que é mistificado pelos espíritos geralmente é por lhes demandar o que eles não devem ou não podem dizer, ou porque não é bastante instruído sobre o assunto
para discernir a verdade da impostura. Aliás, muitos não veem no espiritismo senão um novo meio de adivinhação e imaginam que os espíritos foram feitos para ler a sorte. Ora, os espíritos levianos e zombeteiros não perdem a ocasião de se divertir à custa dessas pessoas. E é assim que anunciarão maridos às moças, ao ambicioso prometerão honras, heranças, tesouros escondidos, etc. Daí muitas vezes vêm desagradáveis decepções, das quais, entretanto, o homem sério e prudente sempre sabe se precaver. Uma classe muito numerosa, a mais numerosa mesmo de todas, mas que não deveria ser classificada entre os opositores, é a dos indecisos. Geralmente, eles são espiritualistas, por princípio. Na maioria deles, há uma vaga intuição das ideias espíritas, uma inspiração a qualquer coisa que eles não sabem definir. Não falta aos pensamentos deles se não serem coordenados e formulados. O espiritismo é para eles como que um traço de luz, é a claridade que dissipa o nevoeiro, por isso o acolhem com entusiasmo porque os livra das angústias da incerteza. Se desse ponto projetarmos uma olhada sobre as diversas categorias de crentes, encontraremos inicialmente os que são espíritas sem saber disso. Essa é, propriamente falando, uma variedade ou uma nuance da classe precedente. Sem jamais terem ouvido falar da doutrina espírita, eles têm o sentimento inato dos grandes princípios que dela decorrem e esse sentimento reflete-se em algumas passagens dos seus escritos e dos seus discursos, a tal ponto que ao ouvi-los se pensaria que eles são completamente iniciados. Encontraremos numerosos exemplos deles em escritores sagrados e profanos, poetas, oradores, moralistas, filósofos antigos e modernos. Entre os que se convenceram por um estudo direto, podemos destacar, primeiro, aqueles que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o espiritismo é uma simples ciência de observação, uma série de factos mais ou menos curiosos, nós os chamaremos de espíritas experimentadores. Segundo, aqueles que veem no espiritismo outra coisa além dos factos. Eles compreendem a sua parte filosófica, admiram a moral que dela decorre, mas não a praticam. Sua influência sobre o caráter deles é insignificante ou nula. Não mudam nada nos seus hábitos e não se privariam de um único prazer. O avarento é sempre mesquinho, o orgulhoso continua cheio de si, o invejoso e o ciumento permanecem hostis. Para eles a caridade cristã não passa de um belo provérbio. Estes são os espíritas imperfeitos. Terceiro, aqueles que não se contentam em admirar a moral espírita, mas que a praticam e aceitam todas as suas consequências. Convencidos que a existência terrena é uma prova passageira, eles tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, a única que pode elevá-los na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se para fazer o bem e para reprimir as suas más tendências. Os seus relacionamentos são sempre seguros, porque a convicção deles os afasta de todos os maus pensamentos. Em todas as coisas, a caridade é a regra de conduta deles. Estes são os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Quarto, finalmente, há os espíritos exaltados. A espécie humana seria perfeita se ela sempre tomasse o lado bom das coisas. O exagero é prejudicial em tudo. Em espiritismo, ele dá uma confiança bastante cega e muitas vezes infantil em relação às coisas do mundo invisível e faz as pessoas aceitarem com demasiada facilidade e sem verificação aquilo que a reflexão e o exame demonstrariam ser absurdo e impossível. Por sua vez, o entusiasmo não transparece, ele deslumbra. Esta espécie de adeptos é mais prejudicial do que útil à causa do espiritismo. Eles são os menos convincentes porque, com razão, todos desconfiam dos seus julgamentos. De muito boa fé, eles são ludibriados tanto por espíritos mistificadores quanto por homens que procuram explorar a sua crença. Se tivessem que sofrer as consequências sozinhos, isso só seria meio ruim, mas o pior é que, mesmo sem querer, eles dão armas aos incrédulos que, antes de se convencerem, procuram uma ocasião para zombar e não deixam de imputar a todos o ridículo de alguns. Sem dúvidas que isso nem é justo nem racional, mas como se sabe, os adversários do espiritismo só reconhecem a sua própria razão como sendo de boa qualidade e sabem bem que aquilo que eles falam é a menor das suas preocupações.
Os meios de persuasão variam extremamente conforme os indivíduos. O que convence a uns, nada produz noutros. Um é convencido por certas manifestações materiais, outro por comunicações inteligentes e a maior parte por raciocínio. Podemos até dizer que para a maioria daqueles que não estão preparados pela racionalidade, os fenómenos materiais têm pouco peso. Quanto mais extraordinários forem esses fenómenos e quanto mais se afastarem das leis conhecidas, mais eles encontram oposição. E isto por uma razão muito simples, é que as pessoas são naturalmente inclinadas a duvidar de algo que não tem aprovação racional. Cada pessoa considera a coisa em questão do seu ponto de vista e a explica à sua maneira. Alguém materialista vê nela ou uma causa puramente física ou uma fraude. Um ignorante e supersticioso vê uma causa diabólica ou sobrenatural. Enquanto uma prévia explicação tem por efeito deduzir ideias pré-concebidas e demonstrar, se não a realidade, pelo menos a possibilidade das coisas, e assim nós a compreendemos antes de vê-la. Ora, desde que a possibilidade seja reconhecida, a convicção fica quase ganha. Seria útil procurar convencer um incrédulo teimoso? Já dissemos que isso depende das causas e do tipo da sua crença. Com frequência, a insistência em querer persuadi-lo o leva a crer na sua importância pessoal, o que é razão para ele teimar ainda mais. Se alguém não foi convencido nem pelo raciocínio nem pelos factos, é porque este ainda deve sofrer a prova da incredulidade. É preciso deixar que a providência forneça para ele as circunstâncias mais favoráveis. Se há tanta gente pedindo para receber a luz, não há por que perder tempo com quem a rejeita. Portanto, dirijam-se às pessoas de boa vontade, cujo número é maior do que se pensa, e o exemplo deles, ao se multiplicar, vencerá as resistências mais do que as palavras. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem. Esta é a sua missão: aliviar corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. É assim que ele encontrará a sua verdadeira satisfação. O espiritismo está no ar, ele propaga-se pela força das coisas e porque torna felizes os que o professam. Quando os seus adversários sistemáticos o ouvirem ressoar em torno deles ou entre os seus amigos, eles compreenderão o próprio isolamento e serão forçados ou a se calar ou a se render. Para proceder no ensino do espiritismo, como se faria nas ciências convencionais, seria preciso revisar toda a série de fenómenos que se possam produzir, começando pelos mais simples até chegar sucessivamente aos mais complexos. Mas é justamente isso o que não pode ser feito, pois seria impossível fazer um curso de espiritismo experimental como se faz um curso de física ou de química. Nas ciências naturais, nós usamos a matéria bruta, que manipulamos à vontade e quase sempre com a certeza de podermos regular os efeitos. Já no espiritismo, nós estamos lidando com inteligências que têm a sua própria liberdade e que a cada instante nos provam que elas não estão submetidas aos nossos caprichos. Logo, devemos observar, aguardar os resultados e aproveitá-los oportunamente. Por isso, dissemos abertamente que quem se vangloriar de os obter, quando bem queira, não poderá ser mais do que um ignorante ou um impostor. Eis porque o espiritismo verdadeiro jamais se dará em espetáculo, nem subirá aos palcos. Há até algo de ilógico em se supor que espíritos venham desfilar e se submeter a uma investigação como objetos de curiosidade. Então, os fenómenos podem ou falhar quanto mais se precisaria deles, ou se apresentar de um jeito totalmente diferente daquele que se desejaria. Acrescentando ainda que para obtê-los é necessário pessoas dotadas de faculdades especiais e que essas faculdades variam ao infinito, de acordo com as aptidões dos indivíduos. Porém, quando é extremamente raro que a mesma pessoa tenha todas as aptidões, como é extremamente raro que a mesma pessoa tenha todas as aptidões, isso é uma dificuldade a mais, pois seria necessário sempre ter à disposição uma verdadeira coleção completa de médiuns, o que nunca seria possível. O meio de se evitar esta inconveniência é bem simples, é começar pela teoria, assim todos os fenómenos são revistados, são explicados,
pode-se apreciá-los, compreender a sua possibilidade, conhecer as condições nas quais eles podem reproduzir-se e quais os obstáculos que podemos encontrar. Então, qualquer que seja a ordem em que as circunstâncias se apresentem, não há nada que possa surpreender. Este meio ainda oferece outras vantagens, que é livrar de muitas insatisfações aquele que queira operar os fenómenos. Premunido contra as dificuldades, ele saberá manter-se vigilante e evitar adquirir uma experiência às próprias custas. Desde que nos ocupamos com o espiritismo, seria difícil dizermos o número de pessoas que vieram ter connosco e quantas delas vimos que permaneceram indiferentes ou incrédulas mesmo diante dos factos mais patentes e que só foram convencidas posteriormente mediante uma explicação racional. Quantas outras ficaram predispostas à convicção pelo raciocínio. Quantas, enfim, foram persuadidas sem nunca terem visto nada, mas unicamente porque haviam compreendido. Por conseguinte, falamos por experiência e é por isso que também dizemos que a melhor metodologia de ensino espírita consiste em dirigir-se antes à razão do que aos olhos. Este é um método que seguimos nas nossas lições e só temos de nos felicitar por isso. O estudo prévio da teoria tem outra vantagem, mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e o alcance dessa ciência. Aquele que começa vendo uma mesa girar ou bater fica mais inclinado ao divertimento, pois dificilmente imaginará que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. Temos notado sempre que aqueles que creem antes de ter visto, mas porque leram e compreenderam, longe de serem superficiais, são aqueles que, ao contrário, mais refletem. Estão mais interessados pela essência do que pela forma. Para estes, a parte filosófica é a principal, os fenómenos propriamente ditos são um acessório e declaram então para si mesmos que, mesmo que esses fenómenos não existissem, ainda restaria uma filosofia, sendo a única que resolve os problemas até hoje insolúveis